pessoal, tudo bem? Nós somos estudantes de nutrição do 8º semestre. Eu sou a Joyce. E eu sou a Bruna. E esse é um vídeo para o nosso estágio social. Hoje nós vamos responder perguntas frequentes sobre a nutrição. Nessa primeira pergunta, vamos tentar desmistificar os carboidratos. Basicamente, os carboidratos são a nossa maior fonte de energia. E existem dois tipos. Os simples, que são aqueles que são digeridos e metabolizados de uma forma mais rápida. Exemplos práticos desses carboidratos simples são os pães, as massas, o açúcar, o refrigerante, os salgadinhos, biscoitos recheados. Dessa forma, se essa energia não for utilizada, vira estoque de gordura. Consequentemente, tem um aumento de peso. O segundo grupo de carboidratos são os complexos. Eles são digeridos mais lentamente por serem ricos em fibras. Exemplos deles são as raízes, batata doce, mandioca, o inhame, os alimentos e produtos integrais, o pão, o macarrão, o arroz integral, que são, por serem ricos em fibras, dão a sensação de saciedade por mais tempo. Desta forma, os carboidratos em quantidades adequadas, eles não engordam e não são maléficos. O grande problema é o excesso, principalmente dos carboidratos simples e dos ultraprocessados. De forma geral, os doces são carboidratos simples. Muitas pessoas costumam descontar a ansiedade e o estresse neles, o que acaba gerando uma dependência psicológica, ou então um hábito de comer todos os dias após todas as refeições. Se você é viciado em doces, não deve tirar de forma brusca, pois toda restrição gera uma compulsão. Uma dica importante é escolher um horário fixo todos os dias para ingerir esse doce em pequenas quantidades, porque aí você não vai retirar por completo, ainda vai ter ali aquela porção. Outra dica é você consumir esse doce como um pós-treino associado a uma proteína, porque você vai ter acabado de ter um grande gasto energético e vai precisar repor. O consumo exacerbado de açúcares, além de levar a um ganho de peso, também leva ao desenvolvimento de algumas doenças, como por exemplo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças metabólicas, além do declínio cognitivo. Para emagrecer, não é preciso passar fome, não é comer pouco, é comer certo. Ou seja, para você realmente ter um emagrecimento, é preciso você entrar em déficit calórico, consumir menos do que você gasta durante o dia. Mas você pode virar para mim e falar: nossa, mas eu como tão pouco, faço tão poucas refeições no dia e mesmo assim não consigo emagrecer. Daí a gente entra na qualidade do que você consome. De forma prática, eu vou dar algumas dicas de como vocês terem um emagrecimento saudável. Comer em horários corretos, dar preferência aos carboidratos complexos, ricos em fibra, as proteínas de alto valor biológico, as carnes magras, ovos, peixes, frango, as gorduras boas, o azeite, o abacate, o chocolate amargo, o próprio peixe também, que são ricos em ômega 3 e 6, ter uma boa hidratação durante o decorrer de todo o dia e, consequentemente, praticar exercícios físicos. Assim, você vai conseguir mudar toda a composição corporal. Lembrando que o emagrecimento saudável deve priorizar a diminuição do percentual de gordura e o aumento do percentual de massa magra. E isso requer constância, requer tempo, requer paciência para ser duradouro e sustentável. Agora vamos falar sobre óleos e gorduras, que são alimentos energéticos que fornecem 9 calorias por grama, diferente dos carboidratos e das proteínas que fornecem 4 calorias por grama. Tem como função a de compor as membranas celulares e de sintetizar hormônios. Além disso, faz o transporte das vitaminas lipossolúveis, que são a A, a D, a E e a K. E também é fonte de ácidos graxos essenciais, que são aqueles que a gente não consegue produzir. E também de colesterol. Os óleos são líquidos em temperatura ambiente. Suas principais fontes são os grãos e as sementes, como o milho, girassol, soja, ou frutos como azeitona e dendê. Já as gorduras são sólidas em temperatura ambiente e passam para o estado líquido quando são expostas a algo em torno de 30 a 41 graus Celsius. E as suas principais fontes vêm de origem animal, como a banha, toucinho e manteiga.
Magreza é sinônimo de saúde? E não, pois temos exemplos de pessoas fisicamente magras, mas com percentual de gordura elevado, com taxas de exames bioquímicos alteradas, com doenças, transtornos alimentares, entre outros. E saúde é você estar com todos os seus aspectos físicos, mentais e nutricionais ótimos, ou seja, as taxas de exames bioquímicos adequadas, um percentual de gordura dentro do recomendado, um bom percentual de massa magra, manter-se ativo através de exercícios físicos, uma alimentação balanceada e um equilíbrio e controle emocional. Recebemos uma pergunta sobre quais são as melhores frutas para serem consumidas em uma dieta. E de modo geral, todas, pois cada fruta tem uma variedade de nutrientes. Então, assim, o ideal seria variar as porções de fruta no decorrer da semana para garantir um melhor aporte, principalmente de vitaminas, minerais e fibras, que estão presentes em abundância nesses alimentos. Uma dica é sempre dar preferência para as frutas daquela safra, ou seja, que estão mais disponíveis naquele momento para compra, porque além de tudo, elas ainda são mais baratas. Recebemos uma dúvida se comer beterraba todos os dias faz mal. Procuramos em artigos e estudos e não achamos nenhuma base com isso. Porém, beterraba é um ótimo alimento, é um ótimo carboidrato, pois é uma raiz, mas deve-se ter uma variação de todos os grupos alimentares. Então, procure variar a sua alimentação durante o decorrer da semana. Pra cá, as pessoas começaram a ingerir mais suco verde, mas pensando no emagrecimento. O suco em si não tem o poder de emagrecer nem de desintoxicar. Para fazer essa desintoxicação, nós temos o fígado, que é o órgão responsável por fazer isso. Então, quando for ingerir o suco verde, pense nos nutrientes que você vai estar ingerindo, nas vitaminas e nos minerais, que estão presentes nas frutas e nos folhosos que vão no suco. O hábito de ingerir água, pois uma boa hidratação melhora aspectos físicos como unha, cabelo, pele, a questão da retenção de líquido e nutricionais, como a boa metabolização dos nutrientes, além de manter a homeostase corporal, ou seja, o equilíbrio corporal, e de fornecer substâncias essenciais para o nosso corpo. Se você tem dificuldade de lembrar de beber água durante todo o dia, você tenha por perto sempre uma garrafinha de água, pois assim você vai se lembrar de beber. E também tem outra dica, que é a questão, existem aplicativos que te lembram a beber água, com alarmezinhos. É uma ótima dica também. É sempre bom lembrar e ressaltar que hábitos demoram a ser criados. Então não desistam na primeira semana, nem no primeiro dia, nem no primeiro esquecimento. É importante ir ao supermercado com a lista de compra em mãos, porque assim você evita de comprar itens desnecessários ou de esquecer itens essenciais. E para um planejamento semanal, é interessante que você faça um cardápio, dando preferências a preparações mais saudáveis. Agora vão algumas dicas do que incluir nessa lista. Para o almoço e o jantar, opte por carnes magras, como as bovinas, suínas, peixes e aves, além de alimentos integrais, como o arroz, o macarrão. E como acompanhamento, vocês podem colocar feijão, verduras cozidas ou assadas, purês, além das saladas com folhosos, hortícolas e vegetais. Já para o café da manhã, lanche, ceia, vocês podem optar por frutas, iogurtes naturais com granola, aveia, chia, além de pães, ovos, queijos, cafés e chás, castanhas, cuscuz ou até tapioca. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o veganismo. O veganismo é a exclusão total de alimentos de origem animal e os seus derivados. Então, além de ter a exclusão de carnes bovinas, suínas, de frango, também há a exclusão de ovos, de peixes, de leite, de queijos, iogurtes, entre outros. E há um mito que todo vegano tem carências nutricionais. Isso não é verdade. Com acompanhamento nutricional correto, o vegano consegue sim ter uma alimentação variada, balanceada e individualizada. Como prova disso, alguns estudos apontam que pessoas veganas são menos suscetíveis a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, a hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. E isso se dá
por ser uma alimentação rica em frutas, vegetais, sementes oleaginosas, leguminosas, ou seja, ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Agora, respondendo à pergunta, crianças também podem ser veganas, inclusive desde a introdução alimentar, mas deve ter cuidado com as dietas restritivas, devido ao crescimento natural dessa fase. E a grande dúvida é de como atingir as recomendações diárias de proteína nesta fase. Agora eu vou dar alguns exemplos de proteínas vegetais que nós temos. Os feijões, os grãos, as sementes, as castanhas, os folhosos verdes escuros, além da soja e dos seus derivados, que no mercado hoje em dia mesmo nós conseguimos encontrar produtos à base de soja para pessoas veganas e vegetarianas. E também existem alguns nutrientes que devem ter atenção redobrada. Dentre eles nós temos o ferro, o cálcio, as vitaminas C e B12. Mas a B12 em adultos deve necessariamente ser suplementada. Porém, crianças ainda não têm estudos que comprovem essa informação.